Fala fera, tudo certinho? Ó, vídeo de revisão. Tudo que a gente viu sobre óptica, certo? Bem rapidinho aqui, vamos só relembrar. Lembra que a fonte de luz é aquilo que emite luz. E luz é energia, certo? Luz é aquele pacote energético que a gente chama de fóton. Já quero reforçar com vocês a ideia de que luz ela pode ser onda e pode ser partícula também, certo? Quem defendia o modelo corpuscular, ou seja, que a luz era partícula, era Newton, certo? E outros cientistas. E quem defende a teoria dela ser onda são outros cientistas que comprovaram com experimentos de fato para dizer, ó, ela não tem massa, ela não tem massa. Essa discussão, a dualidade onda-partícula, ela é muito comum, certo? E a gente vai discutir bastante quando a gente dá ondas, ok? Então vamos se ater só a entender que luz é energia, certo? Luz é energia. Luz é uma perturbação de um campo elétrico com um campo magnético, tranquilo? Lembra que a fonte de luz, quando ela emite essa luz, essa fonte ela pode ser classificada de três tipos, certo? Segundo a sua grandeza, segundo a sua importância, ela pode ser primária ou secundária. Segundo o seu tamanho, ela pode ser pontual ou extensa. E segundo a sua cor, certo? Monocromática ou policromática. Lembra que primária é que ela emite a sua própria luz, certo? Ela emite a sua própria luz por meios físicos ou químicos, certo? Ela emite a sua própria luz, ela não precisa de um corpo para emitir luz por ela emite a sua própria luz, certo? Exemplo, Sol, todas as estrelas no caso, né? Animais fotofluorescentes também, lâmpadas, enfim, tudo isso emite sua própria luz. A fonte secundária é uma fonte que precisa de uma primária para ser iluminada e aí emitir a sua própria luz, certo? Por exemplo, a Terra. A Terra ela precisa do Sol para ser iluminado para poder ser vista, certo? A Lua também, a gente. Se a gente está no quarto escuro, tudo desligado, a gente não se vê. Se eu ligo a luz, a gente consegue se ver. Por quê? Porque a gente é uma fonte secundária, precisa da primária, que é a lâmpada, certo? Lembra também que a fonte pode ser pontual ou extensa. Se ela é pontual, ela é um feixe unidirecional, certo? Um único feixe unidirecional em um sentido só. E se ela for bloqueada, ela só pode gerar sombra, certo? Então a fonte pontual for bloqueada, depois desse bloqueio a gente não vê nada, é sombra. A ausência total de luz. A fonte extensa é aquela fonte que ela emite luz para todos os lados, são infinitos feixes, então ela consegue iluminar quase tudo, certo? E se eu consigo bloquear ela, eu não gero sombra, eu gero penumbra e sombra, certo? Eu não gero apenas sombra, eu gero penumbra e sombra. Lembra que penumbra é a ausência parcial da luz, beleza? Diante disso, eu já defini na aula eclipse solar e eclipse lunar. Lembra de dar uma certa importância a isso, porque isso é uma aplicação prática do dia a dia da gente, certo? Então, o Enem gosta muito disso. Então, se tu não entendeu eclipse solar e eclipse lunar, conversa comigo, reassiste a aula, vê bem direitinho e conversa comigo para te dar outra abordagem para tu entender, beleza? E para a gente finalizar a fonte de luz, lembra que ela pode ser monocromática ou policromática. Monocromática ela tem uma única cor e a policromática ela tem várias cores, beleza? Tranquilo? Massa. E por favor, lembra que a fonte ser pontual ou extensa depende do referencial, certo? O Sol, se a gente está muito próximo do Sol, como a gente está aqui na Terra, ela é considerada uma fonte extensa. Mas se a gente vai lá longe, lá bem longe, bem longe, bem longe, e olha para o Sol, a gente vai ver um único ponto de luz, um feixe de luz. Então ela pode ser considerada pontual a depender do referencial. Beleza? Não esquece disso não, fera. E lembra do esquema de sombra e penumbra, certo? Sombra só pode ser gerado se for uma fonte pontual e no ponto exato da fonte extensa, certo? Lembra lá do exemplo do eclipse lunar, por exemplo, que eu dei, do eclipse solar que eu forneci para vocês, beleza? E a penumbra é a região ao redor desse ponto de sombra, certo? A penumbra é uma ausência parcial da luz, tranquilo? Massa. Lembra que os meios de propagação que a luz anda são três: transparente, translúcido e opaco. O transparente é o ar que a gente respira, um vidro muito, muito, muito transparente, bem, sem quase impureza nenhuma. Então é onde a luz passa com muita facilidade. O translúcido é um meio onde a luz ela passa com uma certa dificuldade, mas ainda passa, certo? Exemplos um plástico ou um vidro com um filtro muito grande que a luz não consiga passar muito bem, neblina, tudo isso aí são meios translúcidos. E o meio opaco é aquele meio em que a luz não passa de jeito nenhum, certo? Por exemplo, um muro, eu até usei como exemplo um muro. Se um muro se no muro eu consigo, por exemplo, injetar luz nesse muro, se a luz não passa é porque ou ela foi refletida pelo muro ou ela foi absorvida pelo muro. Entenderam? Beleza, vamos agora dar continuidade no vídeo. Continuidade ao vídeo aqui, eu só quero lembrar com vocês rapidinho os três princípios da óptica geométrica, certo? Que é aquele princípio que a gente fala da propagação retilínea, a independência dos raios e a reversibilidade, certo? A propagação retilínea, lembra que ela fala que a luz
percorre um caminho sempre em linha reta, a luz não faz curva, certo? Isso explica três fenômenos muito importantes: o fenômeno de câmara escura, o fenômeno de formação de sombra e o fenômeno também do ano-luz, certo? Eu só quero lembrar contigo que a câmara escura é um objeto iluminado de frente para um orifício, certo? Ele é projetado na parte posterior da câmara, certo? Escura. Então, ó, o objeto ele tem uma altura O, a imagem gerada tem uma altura I, a distância do objeto até a câmera é DO e a distância do furo até a imagem é DI, certo? E aí, por semelhança de triângulo, eu monto essa formulazinha daqui, certo? A qual eu posso achar a altura da imagem, a altura do objeto, a distância da imagem, a distância do objeto. E só uma coisa para ressaltar, que a distância da imagem também é conhecida como profundidade da câmara escura, certo? O tamanho da câmara escura. Tanto faz, é só uma nomenclatura aí que vale a pena ressaltar, certo? E essa formulazinha ou tu vai aplicar, ou ele vai te dar três incógnitas para descobrir a quarta, ou ele vai te dar proporções que tu vai poder cortar e igualar com uma segunda situação e tu pode achar a grandeza que ele queira, beleza? Lembra que outro princípio importante é a formação de sombra, e aí, por semelhança de triângulo, se dois corpos estão sob a mesma luz, ou seja, tem um sol aqui iluminando tanto a torre como também a haste, o que é que vai acontecer? A altura do prédio está para a altura da haste, bem como a sombra formada do prédio está para a sombra formada da haste, ou seja, a altura da torre está para a altura da haste, bem como a sombra da torre está para a sombra da haste, beleza? A gente tem que sempre lembrar disso aqui, tranquilo? Lembra da semelhança de triângulo, ó. Torre fica em cima e a haste fica embaixo. Ou então a haste fica em cima e a torre fica embaixo. Lembra que em cima é o mesmo corpo e embaixo é o mesmo corpo. É um segundo corpo, certo? Beleza? Não esquece disso não. Lembra de respeitar a proporção da semelhança de triângulo, certo? E para a gente finalizar, lembra que a propagação retilínea também provoca um fenômeno importante para a gente, que é justamente esse ano-luz. Ano-luz é uma medida de distância, certo? Por exemplo, vamos só lembrar. Eu coloco aqui 800 anos-luz. O que é que isso está dizendo para a gente? Está dizendo que a luz, em sua velocidade, que sempre vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no vácuo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, certo? Isso tudo no vácuo, beleza? O que é que a luz quer dizer a gente? Quer dizer que a luz, na sua velocidade, que é essa ou essa, vai demorar 800 anos para percorrer toda essa distância daqui. Essa distância de 800 anos-luz. Mas, professor, anos-luz não tem, essa unidade eu nunca vi na minha vida, é uma unidade nova de distância. E se tu quiser transformar essa unidade nova de distância para a unidade conhecida metros, é só multiplicar o numeral que ele te dá por 9,5 vezes 10 a 15, certo? Ou 9,6 vezes 10 a 15. Fica a teu critério qual tu vai escolher, certo? Se na questão não der. Se a questão fornecer para tu um valor, use o valor que a questão está dizendo, certo? Use o valor que a questão está dizendo. Tranquilo? Então, ó, eu tenho anos-luz é uma medida de distância, certo? É a quantidade de anos que a luz percorrendo na sua velocidade vai demorar para percorrer aquela distância em anos-luz. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pausa o vídeo, conversa comigo e a gente vai tentando se ajudar. Beleza? Então, ó, vamos terminar esse vídeo falando sobre os esquemas de cores. E eu só quero, para reforçar, né, a independência dos raios e reversibilidade, é algo bem simples. A independência dos raios é quando o raio de luz ele passa por dentro do outro e eles não alteram o seu movimento, certo? O movimento continua da mesma forma, a cor continua da mesma forma. A cor que muda é a cor do ponto de interferência, ó, onde eles se interferiram. Por exemplo, esse raio aqui azul, certo? Esse raio aqui azul em cima, ó, que eu estou pintando ele de roxo, esse raio aqui azul, ele está entrando em contato com esse vermelho daqui, por exemplo. No ponto onde eles se encontram tem uma interferência, eles mudam de cor, fica até uma cor parecida com roxo, né? Mas depois e antes, o raio de luz tem a mesma cor normal. Antes era azul, depois do ponto continua azul, antes era vermelho, depois do ponto continua vermelho. Só naquele ponto ali que ele consegue ter uma interferenciazinha, mas eles não vão se alterar em nada o caminho do outro, porque eles são independentes, tranquilo, eles não têm massa. Isso aí explicaria, por exemplo, porque a luz, ela não é corpo, ela é onda, certo? Mas tem outros fenômenos que vai explicar que ela é corpo. Tu vai entender isso lá na frente quando a gente estudar ondas, fica tranquilo, viu? Ó, reversibilidade a luz, ela pode ir e voltar pelo mesmo caminho, certo? É por isso que quando eu olho para um espelho e eu vejo os olhos de uma pessoa, se essa pessoa estiver olhando para o espelho, ela também está me vendo, porque o raio de luz que chegou no meu olho, pelo caminho reverso, ele pode chegar no olho da pessoa, beleza? Tranquilo? Massa! Vamos agora finalizar o vídeo. O vídeo só falando de fenômenos ópticos, o espectro visível e o esquema de cores. Bem rapidinho, para a gente não perder muito tempo, lembra que os fenômenos ópticos são três, né? Reflexão, refração e absorção. A refração e a reflexão a gente vai falar bastante nas próximas aulas, nos próximos módulos.
A absorção, a gente vai falar aqui, a absorção é quando a superfície ela consegue absorver a luz, certo? Ela consegue captar a energia da luz, absorver toda ela e não refletir essa luz, certo? Então, quando eu absorvo a luz, eu estou absorvendo a energia associada a ela. Ou seja, uma superfície, quando ela recebe muita luz, ela pode esquentar, porque ela recebe luz, luz é energia, certo? E lembra que a absorção ela é diretamente proporcional, posso até dizer assim, à cor que a superfície tem. Se a superfície for preta, ela absorve praticamente toda a luz, então ela esquenta mais. Se a superfície é branca, branco tem todas as cores, então ele não vai absorver nenhuma cor. Então ele absorve muito pouquinho e reflete maior parte da luz. Então fazendo com que a superfície não fique tão quente, certo? Então é indicado que quando a gente for para a praia, por exemplo, a gente vá com uma blusa clara, porque aí se essa blusa for clara, ela não vai absorver toda a luz do sol e a gente vai ficar tranquilo, não vai ficar com tanto calor. Se a gente vai com uma blusa preta, a gente pode sofrer até de insolação, porque vai esquentar tanto, porque a superfície preta não tem nenhuma cor e ela absorve tudo, e a gente pode gerar uma insolação pela temperatura altíssima que essa blusa pode chegar. Beleza? E ó, o espectro visível, lembra que o espectro visível é composto por todas as cores que eu posso enxergar. Ela vai do vermelho até o violeta. O vermelho é a menor frequência, ó. O vermelho é a menor frequência, o vermelho tá aqui, ó. É a menor frequência e, consequentemente, é a luz mais fria, certo? E a maior frequência é o violeta, que tá lá na ponta esquerda, ó. E ele tem a maior energia, certo? Lembra, menor frequência, menor energia, maior frequência, maior energia. Todas as cores têm a sua frequência pré-definida, sua identidade. Nenhuma cor é a mistura de outra cor, certo? Isso a gente não precisa se preocupar com isso na física, certo? Lógico, pode ter alguma questão que ele vai misturar cores e vai dar uma terceira cor, por exemplo. Ele vai misturar, sei lá, o vermelho e o amarelo. Vai dar um tom alaranjado. Então, beleza, deu laranja, certo? Mas eu preciso me preocupar com isso, eu preciso decorar isso. Não, a questão vai te fornecer alguma coisa e vai te perguntar alguma coisa sobre isso. Ela pode, enfim, fazer várias perguntas. Mas fisicamente, o que só importa para mim é que cada cor tem sua própria frequência, e a única mistura que eu tenho que me preocupar na física é que se eu misturar todas as cores, dá o branco, certo? Dá o branco. Ou se eu misturar as cores primárias, dá o branco. Professor, quais são as cores primárias mesmo? Esquece aquele que tu aprendeu nas aulas de artes, certo? E lembra aquele que tu aprende na aula de física, que é o RGB, o vermelho, o verde e o azul. Essas três cores são as primárias. Se eu misturar essas três cores, eu vou dar a cor branca, certo? Do mesmo jeito, se eu misturar todas as cores possíveis do espectro visível, também vai dar o branco, beleza? Esse semic aqui eu coloquei só como critério de curiosidade, tu não precisa se importar com ele, certo? Não precisa se importar com ele, mas lembra que o RGB são as cores primárias, certo? Elas podem gerar outras cores, podem sim, mas não é o escopo de física, certo? O escopo de física é que as três juntas dá o branco e qualquer outra cor, ela tem a sua frequência pré-definida, ela existe, ela não precisa de outra cor para existir, beleza? Não se preocupe com mistura de cores. Ah, professor, mas o laranja é a mistura do amarelo, esquece isso, o laranja é laranja, o amarelo é o amarelo, o vermelho é o vermelho, o rosa é o rosa, certo? Esquece essa questão de mistura de cores. Se for misturar cor, pode ter certeza que na questão ele vai te dar o esquema da mistura e vai dizer qual é a cor resultante. Então não precisa decorar nada não. Isso não precisa decorar nada não. Beleza. Vamos só finalizar lembrando do esquema de cores, certo? Que um objeto para ser visto precisa de 3 pontos. Precisa saber qual é a cor que ele foi pintado, o pigmento dele, certo? A cor artística que ele foi pintado. A gente precisa também entender qual é a luz que está iluminando ele e a gente precisa entender qual é a luz que ele está refletindo. Esses 3 princípios aí determinam a cor que eu vejo no objeto, certo? Lembra que o branco é a presença de todas as cores e o preto é a ausência de todas as cores. Então um objeto que é preto, ele sempre vai ser visto preto, certo? Um objeto que é branco, ele sempre vai ser visto da cor que vai ser iluminado ele. Porque se eu pego um objeto branco e ilumino com a cor rosa, ele já tem a cor rosa, o branco já tem a cor rosa, então ele não vai absorver a cor rosa. O rosa vem, bate no branco, reflete e chega no meu olho. Então aquele corpo branco, ele vai ficar rosa, tranquilo? Um objeto verde, quando ele é pintado de verde, eu só vou conseguir ver ele verde se eu iluminar ele com a luz branca ou se eu iluminar ele com a luz verde. Porque se eu ilumino um objeto verde com a luz azul, por exemplo, a luz azul, o verde tem o azul? Não, não tem. Então se o verde não tem o azul, o verde ele vai absorver o azul porque ele não tem e não vai refletir nada. Então se ele não vai refletir nada, ele vai aparentar preto, beleza? Se eu pego um objeto verde e eu ilumino esse objeto com luz branca, aí ele vai aparentar verde. Por quê, professor? Porque se ele é verde, todas as outras cores que ele não tem, ele absorve, mas o branco, dentro do branco tem o verde. Então vem a luz branca, ele absorve tudo que não é verde, esse objeto verde absorve tudo que não é verde, ele absorve o vermelho, o amarelo, o rosa, o azul. E o verde ele já tem, ele reflete, então ele vai refletir o verde e chega no meu olho verde. Tranquilo? Então lembra, um objeto, eu quero ver a cor original dele, ou eu ilumino ele com a luz branca, ou eu ilumino ele com a cor, com a luz da cor que ele foi pintado, certo?
O branco, eu só vejo o branco se eu iluminar ele com a luz branca. O branco, eu vejo a cor que eu iluminar ele. Se um objeto é branco, eu ilumino com a luz azul, ele vai aparentar azul, certo? O preto, eu sempre vou ver preto. E as outras cores, lembra sempre disso. Lembra que tu só vê o objeto da cor original se tu for iluminar ele com branco ou com a cor que ele é pintado. Tranquilo, pessoal. E se você iluminar um objeto de qualquer cor, sem ser branco, sem ser preto, né? Um objeto de qualquer cor, com a luz diferente da cor que ele foi pintado, ele vai ficar preto. Beleza? Não esquece disso não, fera. Por favor, não esquece disso. Ó, e lembra que esse espectro aqui da luz visível, ele tá naquela folhinha depois do exercício de aprofundamento, certo? Eu vou discutir bastante isso quando a gente entrar no módulo 1.4, beleza? No módulo 1.4. Tranquilo, fera. Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima.